As pessoas me acusam de ser uma pessoa esquecida. Dizem que eu não tenho memória, que eu não guardo as coisas na minha cabeça. Mas hoje eu quero provar pra vocês que eu não sou essa pessoa. Sabe por quê? Eu tenho argumentos pra provar isso. Eu tinha agora... Esqueci o que eu ia falar. Oi gente! Bem-vindos ao Luftballon. Eu sou o Bruno Nepo e você está a bordo do nosso balão de ideias. Você já percebeu tanto de coisa que a gente tem que guardar na cabeça, na memória ultimamente? Datas. Datas de aniversário, datas de consultas, de reuniões, senhas. Senhas de cartões, senhas de sites na internet, senhas de cadastro, compromissos. Compromissos com um trabalho, compromissos com a escola, tanta coisa que parece que a nossa cabeça virou um compartimento de guardar informações. A memória parece ser tão superestimada ultimamente que não sobrou espaço para a gente falar sobre uma coisa muito boa em nós, que é o esquecimento. O tema do vídeo de hoje é o esquecimento. Se você se interessa, fique conosco até o final, mas antes, não se esqueça de dar like no vídeo. E mais, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber um aviso quando sair vídeo novo por aqui. Desde Santo Agostinho, filósofo medieval, a memória é colocada num lugar muito especial na filosofia. Ele dizia que a memória é como uma espécie de dádiva de Deus, em que ela traz ao presente aquilo que vivíamos no passado. Aquelas sensações e percepções que nós vivemos no passado, que gostamos, que nos fez bem, essa dádiva de Deus que nós recebemos, que é a memória, tem a capacidade de trazer de volta, reorganizar essas lembranças e fazer com que aquelas mesmas sensações e impressões que tivemos naquele primeiro momento, elas voltassem. Por exemplo, a memória de um casamento, a memória de um dia importante, a memória de uma pessoa, de um olhar, de um presente, tudo isso é possível a nós, essa alegria que sentimos ao lembrar, porque nós temos essa faculdade, dádiva de Deus, de trazer de volta esse momento que passou. Dessa forma, parece que o esquecimento é uma espécie de derrota da nossa mente. Quantas vezes a gente não teve medo? Quantas pessoas não têm medo, por exemplo, de envelhecer, ou até mesmo enquanto mais jovens, e adquirir ou descobrir-se com a doença de Alzheimer? Quando você se esquece das pessoas, das situações, dos fatos e até mesmo de quem você é, parece que você desloca a sua mente da sua identidade, da sua história, da narrativa com que você olhava a sua vida. O próprio Agostinho dizia também que a memória é uma chance de nós olharmos para o passado e até reavaliarmos nossas ações, fazer com que nós arrependamos de coisas que fizemos, nos convertamos de pecados passados e olhemos para trás com olhares diferentes, para que no presente e também no futuro nós possamos nos tornar pessoas melhores. Um filósofo mais recente, o Paul Ricoeur, também é um teórico estudado na área da história. Ele vai dizer para nós que o esquecimento também é uma espécie de presente. Por quê? Não dá para se ter consciência de tudo a todo tempo. Imagina você comigo, você que está me assistindo. Se você tivesse agora na sua cabeça todos os acontecimentos da sua vida, tudo que você viveu até em todos os dias, todos os minutos, todos os anos da sua existência até hoje, alojados e guardados na sua parte mais consciente da sua organização mental. Imagina o quanto de coisa não estaria presente aí agora. O esquecimento é uma espécie de peneira que faz com que alguns fatos, algumas coisas que estão na nossa mente fiquem em stand-by, ou seja, eles ficam ali esperando para que em momento certo, em momento específico, ele pode ser trazido à tona, ou seja, trazido pela rememoração. E quando a rememoração acontece, esses fatos eles são escalonados, eles são reorganizados a fim de construir uma espécie de narrativa do passado. Então nós não somos somente aquilo que experimentamos no passado e que trazemos de volta no presente enquanto uma espécie de atualização dos fatos. Mas nós também somos uma narrativa quase que ficcional das coisas que vivemos, porque nós colocamos os fatos em sequência da maneira com que interpretamos e a partir da maneira com que nós enxergamos esses fatos que se passaram, nós construímos a nossa memória.
que é em partes diferente do que nós entendemos por história. O Nietzsche, ele vai dizer que a memória é uma espécie de má digestão da consciência. Por quê? Porque quando eu passo por algum momento e eu tento prender aquele momento dentro de mim a todo custo, porque eu sei que aquele momento é importante, é como se eu aprisionasse dentro da minha consciência a interpretação daquele momento. E quando eu aprisiono dentro de mim a interpretação daquele momento, eu também aprisiono a maneira com que eu entendi aquele momento, mesmo nas suas causas e até nas suas consequências. E quando eu trago essa memória dentro de mim, eu guardo isso, eu carrego isso dentro de mim, eu torno a minha existência muito pesada. Porque primeiro, a memória pode me fazer gerar uma espécie de expectativa para eventos futuros. A memória do passado, ela alimenta em nós uma expectativa para acontecimentos futuros. Quantas vezes você não foi, por exemplo, numa festa que foi tão boa, tão boa, tão boa que você queria que ela se repetisse? E por causa disso você ficou guardando esta memória para que quando você se encontrasse de novo com seus amigos, você tentasse reconstruir aquele momento. Mas nós sabemos que os momentos eles não se repetem, eles são momentos independentes, não há uma causa e consequência. Por mais que você repita o lugar, a roupa, os amigos, as bebidas, as músicas, o momento, a festa será outra. E aí a sua expectativa que foi criada a partir da memória, ela será decepcionada, ela será colocada à prova, porque naquele momento os fatores que você colocou como causas do evento, eles não gerariam então aquela consequência. Segundo problema para o Nietzsche da questão da memória é que ela também faz com que nós não nos livremos de coisas que passaram. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Quantas vezes você não se perdoou por não ter falado a coisa certa na hora certa, pulado alguma etapa da sua vida, por você não ter reagido da maneira certa com aquela pessoa que você gostava, ou por você não ter tomado a decisão correta na hora certa, e você carrega essas questões na sua cabeça por causa da memória. Ou seja, você carrega coisas do passado que você acha que te fizeram mal, e esse mal ele não ficou lá atrás, ele continua dentro de você, porque você alimenta a memória do passado. Então o esquecimento, inclusive, ele permite que a gente recomece a vida todos os dias. O esquecimento é bom porque ele libera a nossa cabeça, a nossa consciência para viver o presente, para viver as experiências do dia de hoje, para viver as experiências que a vida pode nos proporcionar. Por quê? Por traumas, por coisas que você carrega do passado que não se permitiu esquecer, você também deixa de viver grandes coisas na sua vida. Não se prenda às coisas que se passaram, não se prenda à interpretação negativa que você fez das coisas, nem positiva, porque quando você permite que o passado passe, você faz com que o futuro se abra maravilhoso na sua frente, e aí sim você será uma pessoa muito mais potente, muito mais alegre e muito mais dona de si. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de comentar aqui embaixo como você faz uso da sua memória. Você é aquela pessoa que se lembra de tudo? Ou você é a pessoa assim como eu que se esquece?